Oi, eu sou a Uau Ortiz, mais conhecida como a Escrivã do Caos, ou a pessoa que escreveu Dor, escreveu Reor, e deveria estar escrevendo seu terceiro livro, mas, gente, pelo amor de Deus, essa rotina vai me matar, e eu não quero morrer sem terminar de escrever pelo menos os 3 outros livros, todo mundo fazendo uma oração aí pra eu conseguir me formar na faculdade e conseguir um novo emprego que me permita viver e criar conteúdo pro canal, entendeu? E escrever meus livros, que é o mais importante na minha vida. Hoje é um sábado chuvoso, tá muito gostoso de viver o dia hoje, tá tipo, ai meu Deus, sabe aquele dia que você acorda com muita vontade de viver? Eu estou assim, porque a vida é sobre fazer coisas que a gente gosta, sabe, de ser feliz. Mas hoje é um sábado chuvoso, hoje eu vou literalmente tirar o dia para ler. Gostaram? Deixa o like aí, fazendo um favor. Eu quero fazer uma maratona de leitura. Quem conhece o Geek Freak? Não sei quem conhece o Geek Freak. Ele é um querido que faz conteúdo literário e ele faz, às vezes, umas maratonas. Eu não sabia disso, né? Eu quero muito participar de uma maratona ao vivo. E eu não sei quando vai sair outra maratona ao vivo, porque eu sou muito ruim de conseguir as informações. E ele disponibilizou, são 6 horas de maratona. E eu gostaria de encarar essas 6 horas durante a manhã. Durante a tarde, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu vou atualizando vocês aos poucos. Ó, já tomei meu café. Então você pega o seu café delicioso e toma. Gente, eu tô lendo Catabases. Tô em 11% de Catabases. E sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Olha que bonitinho que tá o meu cubo. Eu coloquei uns fantasminhas muito fofos. Olha o tamanho desse coração, gente. Isso é minúsculo. Isso é minúsculo. Ai, tô soltando aqui. Mas enfim, tá muito bonitinho. Tá muito fofes. E minha meta é ler Catabases, né? Até 11% de Catabases eu tô achando, tipo, muito divertida. Eu tô adorando a escrita da R.F. Kuang. Esse é o meu primeiro livro que eu tô lendo dela. Eu já tentei ler A Impostora, mas não vingou. Não porque o livro fosse ruim, mas é porque eu li uma página e fui fazer outra coisa. E aí eu peguei Babel pra ler. Peguei, né, tipo, o livro fisicamente, ganhei lá no meu aniversário. Mas eu não toquei porque esse é o lançamento, aí eu quis ler o lançamento. Vai dizer aqui que eu já li, mais ou menos, passei 3 horas lendo esse livro pra ler 11%, nossa, que loucura, né? Mas eu senti como se não tivesse lido quase nada, assim, não senti como se eu tivesse passado 3 horas lendo o livro. Então talvez durante a maratona eu sinta um pouquinho mais disso. Não sei, se eu sei que eu tô gostando bastante, seria maravilhoso conseguir terminar esse livro hoje e quem sabe começar um novo. A previsão aqui das estatísticas baseadas no meu ritmo de leitura, né? Por isso que eu gosto bastante do Kobo, porque ele tem essa função que pra mim é relativamente importante. Diz que eu consigo terminar esse livro em 12 horas. Será que eu consigo? Seria incrível se eu conseguisse. É muito relatable, né? Ele conta a história de uma menina que quer uma oportunidade na faculdade, né? Só que sem querer ela meio que matou o professor dela, porque ela estuda magia, né? Aí eles estavam fazendo uma invocação, ela cometeu um erro muito básico. Ele literalmente, tipo, explodiu. E aí ela é louca por validação acadêmica, do qual eu me identifico muito, muito mesmo. Então, assim, poder ver isso de uma maneira mais engraçada, porque geralmente eu fico deprimida. Eu fui completamente deprimida. Então, ver isso de uma maneira engraçada é muito legal. Então, ela precisa tanto daquele professor, porque ele é a única oportunidade que ela vai ter de ascender academicamente, né, na área que ela quer, porque a gente sabe muito bem que orientador na nossa área geralmente é escasso, né? Orientador na área dos outros tem um monte. Mas quando a gente se encontra numa área específica, a gente acha o orientador perfeito, ele tá sempre ocupado, ou ele tá viajando, ou ele tá fazendo um doutorado sanduíche na Grécia. Então, a gente sabe muito bem como é que é.
E ela tá desesperada, porque é o único orientador, ele é pós-doutor, né? E ele é super premiado. Ele é o único que poderia ali orientar o trabalho acadêmico dela. E ela explodiu ele. Então eu achei essa premissa o máximo. E aí ela simplesmente fala: quer saber? Eu prefiro 1000 vezes ir buscar esse cara no inferno do que colocar minha carreira acadêmica em jogo, em risco. Então isso aqui é muito relatable, isso é muito engraçado. Então quando ela tá lá fazendo o círculo mágico pra ir no inferno trazer o professor de volta, assim, eu acho muito relatable que muita gente que tá na academia sabe, faria isso ou pior para ter o seu orientador perfeito. E olha que o cara é super insuportável, ele nem é gente boa, mas ele é o nome da área ali que ela gostaria de se formar e de ter oportunidades. Então eu achei, assim, muito legal, é muito divertido. E é muito leve, assim, até o momento eu não achei nada pesado. Eu vi que as pessoas estavam falando que a escrita era super cansativa. Eu achei a escrita maravilhosa, ela é muito enxuta, ela é muito resumida. Então eu não sei, porque realmente, de fato, ela não é, assim, densa nem nada do gênero. E falaram que era muito academicista também, vindo Blue Sky esse. Ah, é muito academicista. É um dark academia, né? Mas também não achei muito academicista, não. Achei que foi tudo muito resumido. Sabe que pra ser uma escrita academicista falta muita coisa aqui. Aí, gente, dei uma pausa na live porque se eu deixasse o áudio eu não ia conseguir falar, né? Tô amando essa experiência, eu tô me divertindo horrores. É muito legal fazer maratona de leitura, assim, com companhia. Eu tô me divertindo muito. Eu vou deixar o Geek Freak falar, porque eu acho que faz parte dessa experiência e eu tô amando demais. Eu tô aqui sonhando com o momento em que eu vou viver uma maratona literária ao vivo, ou o momento em que eu vou poder fazer minha própria maratona literária, que seria muito legal. Não sei se eu seria capaz, não, tá, gente? Mas eu sei que seria muito legal, porque dá muito trabalho fazer isso e eu tô me divertindo demais. Outra coisa que eu tô me divertindo demais é a leitura catabase. Gente, o humor dessa querida aqui é exatamente o meu humor. Eu tô captando todas as referências e eu não acho essas referências muito profundas, pelo menos até o momento. Então, de novo, não entendo muito o comentário de que esse livro tá sendo muito academicista, porque são, sabe, são comentários geralmente muito superficiais. Então, às vezes, eu não conheço os autores que estão sendo mencionados aqui. Quando é muito importante, ela explica e explica bem resumidamente, ou você pode só ignorar isso. Eu tô apenas em 17% e eu li bem freneticamente, mas esse livro é muito grande, né? Então, assim, não vou me culpar, porque eu queria ter chegado pelo menos em 20% nessa 1 hora de lido mesmo. E eu nem terminei o capítulo que eu tava lendo. Tipo, eu tô em 41 de um capítulo de 55 páginas. Um capítulo de 55 páginas, mas tudo bem que é e-book, né? Deve ser diferente. Mas eu não queria deixar de pegar o timing certinho aqui de 1 hora. Então, foi 1 hora lida certinho. E em 1 hora lida certinho, eu li 6% do livro, porque eu tava em 11, fui pra 17.
Outra coisa que eu queria falar com vocês é que talvez eu mude de cenário, porque meu irmão ia vir, mas aí minha mãe disse que vai vir também, e geralmente quando os dois vêm, eu deixo eles ficarem no meu quarto e fico lá no escritório. Então é possível que de uma hora pra outra, se eles realmente resolverem vir, eu surja num outro cenário. Agora vamos ver o que o Geek Freak tem pra falar. Achei muito engraçadinho ele chamando a gente, tipo assim, pra fora do timing. Próximo é 40, que vai dar também, porque é um sprint de 1 hora. Inclusive, tô aproveitando esse momento em que o Geek Freak tá conversando, né, e respondendo o chat, que não é ao vivo, porque tá gravado, pra poder fazer minha mudança de um quarto para o outro. Mores, nesse sprint em específico, eu parei em 24,39 e eu estou em 22%. E por que eu parei em 24,39? Porque eu vou almoçar. Tô com fome, eu tô com muita fome. Então eu vou almoçar e daqui a pouco eu volto pra retomar nesse ponto em específico que eu parei. Bom, terminei mais um sprint de leitura, ou seja, foi mais uma horinha lida, né? 59 minutos e 59 segundos lida, e eu cheguei em 25%, o que significa que eu li mais ou menos o que eu li também no primeiro sprint, porque eu comecei em 17% e terminei em 25%, e da outra vez eu tinha começado em 11% e tinha chegado até 17%. Então, esse é o meu ritmo. E eu acho até que eu tô lendo bem rápido, assim, sabe? Só que o livro realmente é muito extenso, né? Ele deve ser muito grande. Vamos para a pausa. Ele vai falar um pouquinho, vou ouvir, descansar um pouquinho minha cabeça, porque inclusive eu acabei de almoçar. E aí eu volto quando for mais um sprint de leitura. Os 30% começa a fluir. Então, agora tá bem legal. A gente vai falar do livro Bubblegum. Bom, amores, são tipo 3 horas da tarde. Agora eu vou começar o terceiro sprint do dia, mais uma horinha de leitura interrupta. Dessa vez eu vou tentar gravar um time-lapse, só que esse celular ele tem uma câmera assim meio duvidosa. Não sei se vai ficar bom. Escurecendo. Agora eu li até 33%, o que dá 32 páginas, gente. Eu li 32 páginas. Eu senti que li menos até. É que eu joguei lá no Scooby pra ver. E eu tô em 33%. Tá vendo? Tô em 33%. Gente, eu acho a escrita dessa querida muito boa. Eu gosto das piadocas dela. Eu gosto do jeito que a história tá sendo levada. Eu sinto que é até um ritmo bem bom. Não é o ritmo mais frenético de livro que você vai ler na história da sua vida, até porque ela não pretende ser isso. É uma jornada daquelas jornadas bem narrativamente estipuladas, assim, tem todos os arcos, é tudo
tecnicamente muito estratégico. Então, nós temos dois personagens que se unem por um mesmo objetivo, e aí eles entram ali numa caminhada, e nessa caminhada tem vários desafios para serem enfrentados, e à medida que eles vão enfrentando esses desafios, eles vão se aproximando, e aí a gente chega em algum momento onde eles vão começar a desconfiar um do outro, né? Também existe uma história pregressa. Essa história pregressa nos deixa meio em dúvida até o momento em que ela é explicada. Então, assim, a história pregressa, ela sempre tá ali presente. Eu não acho isso incômodo, não são flashbacks, são, assim... É como se fosse um fluxo de consciência, às vezes você volta e é um jeito, assim, muito bom. Eu acho que ela escolheu todas as formas, todas as opções narrativas que estavam disponíveis para deixar esse livro o mais fluido possível, levando em consideração que ele tem uma história meio puxada. Não é que é pesado, não é pesado, mas não vai ser um livro que você lê super correndo, entendeu? Mas mesmo assim, não é pesado. Eu acho que a autora ficou de todas as formas aliviar o peso da narrativa, e eu acho que ela consegue fazer isso muito bem. Qual que é o problema dessa história pra mim? Não tem nada que me prenda nessa história. Vamos dizer, é muito gostoso ler, parece um livro bem cozy, é um livro que, tipo, transforma o inferno num lugar muito maneiro de se estar. É gostoso estar na companhia dos dois, porque os dois personagens ali, eles são engraçadinhos, sempre tô dando risada. Eu gosto da conversa deles, eu gosto da obsessão acadêmica deles, eu gosto dessa busca constante pela validação acadêmica, me faz sentir em casa. Eu acho que todo mundo que é da academia vai se sentir meio em casa. Eu gosto das referências, algumas referências são verdadeiras, outras referências são mais relativas ao livro, então é bem óbvio. Eu acho que, inclusive, no prefácio ela fala isso, ela fala, olha, tem coisa que é verdadeira, mas tem coisa que não é, e vocês vão perceber que não é. E eu gosto de toda a mitologia, de toda a realidade, de todo o universo que está sendo criado. Mas me falta realmente estar empolgada com alguma coisa nessa história. E eu acho que o meu maior problema nesse livro é que eu sou imune ao romance, porque me parece que é um slow burn. Me parece, gente. Eu acho que é um slow burn com migalhas de romance, sabe? A gente sabe que esses protagonistas, eles vão se apaixonar, porque eles, né, já tiveram um trailer ali no passado. A gente sabe que eles vão voltar a gostar de um do outro, mas isso não me interessa at all. E mesmo que não interesse, vocês podem ficar tranquilos, porque isso não é uma coisa, assim, significativa, né? Não é importante pra história. Mas tá faltando o sazon, tá faltando o flavor, tá faltando aquela coisa que me deixa desesperada pra ler o livro. Não tá, eu tô em 33% e até agora não tem nada que me desespere. Beleza, eles estão procurando o professor da graduação. Eu não tô desesperada pra encontrar esse professor, até porque eles falaram, Dante falou que são 7 camadas do inferno, a gente tá na segunda em 33%, então ainda tem mais 5. Então, assim, não vai correr. Então, não adianta eu ficar com pressa pra isso, porque não vai correr. E como o orientador não é meu, também o orientador não pode me comprar, tá? Então, se fosse meu orientador, se eu estivesse procurando a minha orientadora no inferno, talvez eu lesse esse livro mais rápido. E isso também é muito pessoal. Não necessariamente é uma questão assim, problema da autora, a autora não soube construir. Dá pra ver que ela tecnicamente é quase impecável. É uma coisa que é quase matemática, é quase lógico tudo que ela trouxe aqui nessa narrativa. É muito encaixado tudo, todos os elementos estão ali presentes, extremamente assim, conscientes. Você vê que houve todo um trabalho de usar todas as técnicas que estão disponíveis aí para transformar isso numa fórmula do sucesso. E aí essa questão é mais uma questão do subjetivo, né? Do que nos interessa ou não. Então eu gosto de tudo, mas eu não tenho um objetivo. Eu gosto da vibe, eu gosto da escrita, eu gosto das brincadeiras, eu gosto dos personagens, eu gosto de tudo. Mas eu não tenho um objetivo que me deixe ansiosa para continuar lendo o livro. E isso é muito subjetivo, né? Porque as pessoas podem estar ansiosas pelo romance, podem estar ansiosas para encontrar o orientador. Eu não tô ansiosa para encontrar o orientador, mas eu não sei sobre o que eu devo me agarrar nesse livro até esse momento, assim. Pelo menos da minha perspectiva subjetiva, né? Não tem nada assim que eu fique, que vontade de devorar esse livro loucamente. Amores, eu tô dando uma pausa aqui, tipo, acabou o sprint, aí eu falei com vocês, aí eu ouvi a parte do Geek Freak que ele fala, aí eu tô segurando o último sprint da live dele, que foram
São 4 sprints no total. Eu fiz 3. Eu tô segurando o último sprint, que provavelmente não vai ser o último sprint desse vlog. Eu provavelmente vou fazer mais. Porém, eu queria estar obcecada por catabases. Queria estar muito, sabe, dentro da história e muito curiosa pelo que vai vir. Eu queria uma coisinha que me deixasse um pouco mais... Ai... O sentimento que eu senti quando eu tava lendo A Casa na Floresta, que é a continuação de Brumas de Avalon, né? E eu fiquei, tipo, era um livro muito longo, era um livro... É um bastante denso, né? Brumas de Avalon não é, assim, super simples. Mas eu tava tão obcecada por todo mundo, por tudo que ia acontecer, que eu não conseguia parar. Eu não conseguia largar o livro por nada. É esse feeling que eu queria estar tendo agora com Catabases, e eu não tô tendo. Fechei a janela porque tá chovendo. Aí parece que tá mais de noite, mas não tá tão de noite, não. Dá pra ver, inclusive, ó, tá iluminado aqui atrás. Juro, gente, se vocês amam catabases, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente queria estar obcecada por catabases. Então tá bom, daqui a pouco eu volto pra dizer pra vocês o que eu decidi. Gente, são tipo 6h07, tá? Da noite. 6h07 da noite. Tomei meu café pra ver se eu dou uma animada. Esse livro não está ruim. Eu só não estou obcecada por ele. Esse livro tá ótimo. Eu tô amando tudo. Eu adoro a cabecinha da Kwang. A cabecinha da Kwang é genial. Eu adoro todas as referências, todas as sátiras, todas as críticas. Eu acho que esse livro me faz me sentir num ambiente cozy, né? Como se o inferno fosse cozy. Porque tudo que tá sendo dito ali, eu me correlaciono, assim, eu vejo como relatável, eu vejo como uma coisa que tem tudo a ver com a minha vida, então eu só gostaria de estar obcecada, sabe? Eu gostaria de estar tipo assim, meu Deus, eu não vou poder dormir à noite se eu não terminar de ler esse livro, e isso não é uma coisa que tá acontecendo. Eu vou fazer mais um sprint, né, seria o 4º sprint da live do Geek Freak, só que provavelmente eu vou precisar de mais, porque provavelmente eu não vou parar por aí. Então eu vou fazer agora 1 horinha lendo. E vamos colocar como meta chegar em 50%. Eu sei que é uma loucura, porque eu estou em 34%. Eu li enquanto eu estava tomando café, li nada. Mas eu li 1% enquanto estava tomando café. Chegar até 50% hoje seria chegar na página 200. E para chegar na página 200, eu preciso ler 68 páginas. E geralmente nos sprints eu tô lendo tipo 30, 35, 32. Eu acho que mais 2 sprints eu consigo chegar em 50%, que seria minha meta desse vlog. Se eu for mais, graças a Deus que eu fui mais, né? Vamos ficar felizes porque eu fui mais. Mas assim, pelo andar da carruagem, acho que se eu chegar em 50% vai ser uma grande vitória. Amores, simplesmente cheguei em 41% da leitura, olha aqui, 41% da leitura, e esse pedaço, essa parte do sprint foi uma das partes mais emocionantes, assim, pra mim, desde que eu comecei essa leitura. Realmente agora bateu aqui. Eu fiquei super imersa. Eu li, tipo, 32 páginas, o que tá sendo o meu ritmo constante, né? Eu não tô saindo dessa faixa etária. Faixa etária? Não tô saindo dessa faixa de quantidade de páginas. Então, assim, eu acredito que mais um sprint eu consigo
possível bater minha meta do dia de hoje, que é chegar em 50%. Mas assim, meu coração tá aceleradíssimo. Porque aconteceu algumas coisas aqui e agora sim, tipo, bateu, assim. Realmente, tava faltando, talvez, conhecer um pouco mais dos personagens pra eu começar a entender a relação deles. Porque eu não sou subornada por romance, então, assim, não adianta romance. Mas eu sou subornada por relações interpessoais, no geral. Então, todas aquelas relações meio conflituosas, que não são perfeitas, que causam determinados sentimentos de frustração, de ter que lidar ali com seus sentimentos meio negativos. Inclusive, aqueles foram muito perfeitos, porque a protagonista, ela fala sobre os sentimentos dela de frustração fazendo citações filosóficas, como se ela estivesse escrevendo um artigo científico. E eu amei! Que ódio! Eu amei! Eu achei assim, uau, que lucidez, querida, que lucidez. É exatamente assim que eu me comunicaria se eu tivesse essa competência, que eu não tenho tanto conhecimento em filosofia. Mas só o fato dela ter entrado um pouco mais na área de linguística e ter já falado de 2 ou 3 pessoas ali que eu já estudei na faculdade e fazer algumas piadocas ali do coisa, assim, ela já me ganhou muito. Me ganhou no conflito, na frustração, no medo. Então agora eu tô 100% Alice Lau. Eu tô do lado dela. E agora sim, eu entrei bastante na história. Já tava bom, mas agora ficou ainda melhor. Então, eu vou comer um milho, porque tem milho cozido aqui em casa, eu amo. Eu vou comer um milho, vou socializar com a minha família, porque tá todo mundo aqui em casa e eu tô o dia inteiro trancado no quarto fazendo maratona, porque quando eu comecei a fazer a maratona, o povo não ia vir. Só que aí quando eu comecei a maratona, eu comecei a gravar, aí eu fiz toda aquela parte da introdução, e aí não sei o quê. Aí o povo falou, não, eu vou sim. Desde então, eu meio que tô gravando a maratona, porque, pô, eu comecei, eu vou continuar. Mas eu vou comer, vou dar uma socializada, e aí eu volto, porque realmente... Agora foi, galera. Agora eu estou curiosa pra saber. Inclusive, eles encontraram um personagem agora aí muito específico que eu amei. Oi, gente. Então, são tipo 9h40 da noite. Eu jantei, socializei e agora eu tô aqui de volta pra fazer mais um sprint de 1 hora. Só que dessa vez sem o Geek Freak. Eu vou botar um Read With Me de 1 hora aleatório aqui no YouTube, que eu gosto bastante de fazer isso. E, gente, olha, o Kobo tá dizendo que eu vou levar, tipo, 7 horas pra terminar de ler o Catabases. Intervalo de tempo que eu tava, tipo, descansando, jantando, conversando com a minha família, vendo TV, vendo jornal, eu tava pesquisando coisas no TikTok também. Então, eu vi uma moça que, gente, eu não sei matemática. Mas essa moça supostamente sabe. Então ela tava lá explicando as teorias matemáticas que o Peter fala aqui, né? Porque o Peter, ele é o parceiro ali da Alice, né? São 2 protagonistas, mas a Alice é muito mais protagonista, né? Então toda vez que ele começa a falar sobre matemática, o cérebro da Alice meio que desliga e o meu também. Então ela tava explicando ali algumas teorias muito interessantes lá no TikTok. Eu fiquei, uau. Não sei se isso é verdadeiro, porque eu não sei matemática. Sim, gente, eu sei matemática é o básico, né? Até porque eu tô me formando em biblioteconomia. Eu gostei lá dela explicando. Procurei fanart, não achei muita fanart não, porque esse livro é bem recente, né? Mas enfim, também não tem problema, porque dificilmente os livros que eu leio tem fanart, então tá tudo certo, tudo em família. Vamos de mais 1 hora de livros. Que dia lindo, né? Como vale a pena simplesmente tirar um dia inteiro para ser feliz, não é mesmo? Eu acho maravilhoso, gente. Eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu, porque eu estou me divertindo horrores. Amores, mantive o meu ritmo de leitura consistente até o final. São literalmente 10h40 da noite e eu cheguei em 50% da leitura, eu espero que dê pra ver aí. E eu li um total de 36 páginas. Em 1 horinha certinha. É porque o sprint de leitura do Geek Freak, ele tem 59 minutos e 59 segundos. E esse aqui que eu peguei pra assistir tinha 1 hora certinho. Então, nossa, esse 1 segundo extra aí fez uma diferença. Então é isso, gente. Boa noitezinha de sono pra vocês. E daqui a pouco a gente se vê. Mimi, né? Que ninguém é de ferro. Descansar um pouquinho, tirar um soninho.
bom dia, amores. E faltam 6 horas pra terminar de ler Databases. Só que o Geek Freak só deixou essa maratona, tá? Não tem mais nenhuma outra maratona lá no canal dele. Hoje eu tenho 1000 coisas pra fazer, gente. Mas eu queria pelo menos terminar de ler Catabases. Falta 6 horas. Se eu fizer 2 dias e 3 horas lendo Catabases, talvez eu consiga terminar. Não sei, vou atualizando vocês porque eu não quero sair desse vlog sem ter terminado de ler Catabases. Ó, lembra que eu falei que minha roupa de cama é meio cafona? Se eu não tiver com a minha roupa de cama de sair? Pois é. Acabou de amanhecer. Mas eu tenho que trabalhar e estudar. Então eu vou atualizando vocês à medida que der pra eu terminar de ler Catabases, porque eu tô vendo, tipo, muito conteúdo do povo falando que foi o melhor livro que leu. Então, estou animada. Estou animada. Então, assim, eu vou ver se eu consigo encaixar um sprint. Eu precisava encaixar pelo menos 6 sprints de leitura de 1 hora pra eu conseguir terminar de ler Catabases, segundo o algoritmo do Kobo, que é bem acurado, sabe? Ele é bem certinho. Então, eu vou começar fazendo 1 hora de sprint agora pela manhã, depois eu vou estudar, depois eu vou viver. E aí, eu não sei como é que vão ser os próximos sprints, porque eu tenho uma vida para ser vivida, embora eu não queira, tá, gente? Vou deixar muito claro pra vocês que eu não quero. Eu quero um mês inteiro de férias apenas lendo, só que eu não sei ficar de férias, entende? Quando eu tô de férias eu tô fazendo outra coisa, então nunca tô de férias, eu não tenho feriado, eu não tenho fim de semana, esse é o meu maior problema comigo mesmo. Então vamos começar a ler, porque não tem mais Geek Freak, eu vou ter que ir de Read With Me aleatório. Gente, eu li 1 horinha exata e eu consegui ler 10%. Eu saí de 50% para 60%, porque obviamente aconteceu um evento que me deixou assim mais eletrizada na leitura, então eu li um pouquinho mais rápido. O algoritmo tá dizendo aqui que eu vou levar 4 horas para terminar de ler o livro se eu manter. Não é possível, né? Nossa, o algoritmo tá dizendo que eu vou terminar de ler esse livro em 4 horas. Então eu consegui comer um pouco o meu tempo, né? Do nada começou um barulhão na rua de obra. Estudar e trabalhar, né? Porque eu já atrasei meu dia em 1 hora, porque era pra eu ter acordado e ter ido estudar e trabalhar e não ler livro. Amores, eu tô interrompendo o vídeo de vocês rapidinho pra falar que nesse momento a gente tá vivendo a Kindle Week e a Amazon completamente enlouqueceu, colocando os preços do Kindle muito acessível mesmo. O Kindle Paperwhite 12ª geração, que é geralmente o aparelho que eu sempre recomendo pra vocês aqui em todos os meus vídeos, tá saindo simplesmente por R$590. O link tá aqui na descrição e esse valor só é possível ser alcançado se você já é assinante Kindle Unlimited. Se você vai assinar agora para participar da promoção, os cupons não estão sendo liberados. E aí você sendo assinante Kindle Unlimited, você usa o cupom Kindle 100. E aí você coloca na forma de pagamento Pix. Aí esse valor aqui, R$580, 80 e quebradinho, é para essa combinação. Claro que se você for assinante Kindle Unlimited e usar o Kindle 100 e quiser parcelar, esse valor ainda faz muito sentido. Gente, esse é um preço histórico e eu tô desesperada que vocês não estão em pânico com isso. Porque desde que eu comecei a pesquisar o Paperwhite lá no início do ano, esse é o preço mais barato que já apareceu. Então, quando eu comprei o Paperwhite há 6 meses atrás, depois de ter pesquisado o início do ano inteiro, ele estava custando R$800, depois ele passou para 900 e agora a gente está vivendo uma semana histórica. Aproveitem. Se você precisa de um Kindle, se você tá buscando um Kindle e você tá assim, de repente eu
não é o meu momento de ter um Kindle, pode ser que seja o momento sim, porque esse preço é um preço bastante histórico. Se vocês têm aqueles sites que pesquisam preço de produtos, joguem lá e vocês vão ter a confirmação de que esse é o preço mais baixo que o Kindle Paperwhite 12ª geração já chegou nesse ano no site da Amazon. Gente, a gente tá em pleno Kindle Week, né? Aí saiu aquela promoção muito absurda da Amazon, que ela liberou o Paperwhite por 539 de madrugada, mas agora de manhã tá 583, desde que você seja assinante Kindle Unlimited, que você use o cupom Kindle 100 e que você bote na opção Pix, porque sem a opção Pix, acho que fica 600 e alguma coisa, o que também vale muito a pena nesse aparelho, né? Só que desde que eu acordei ajudando as pessoas a fazerem essa compra, porque as pessoas estão com muita dúvida. Eu não sei se é porque envolve muitos fatores, né? E aí de madrugada eu postei nos stories, tipo, galera, é o momento de comprar um Kindle, porque realmente é o momento de comprar o Kindle. Colorsoft tá saindo por R$1.087, sendo que, tipo assim, muita gente pagou 1.700, né? Eu no lançamento paguei 1.700, eu só não fiquei com ele. Insano, né? Então, muita gente tá interessada nessa promoção, só que as pessoas não estão, ou não estão conseguindo. Então, assim, por mais que eu esteja aqui estudando, eu tô com um olho no estudo e o outro respondendo a galera em todas as redes sociais, gente. Todas as redes sociais eu tô respondendo. Então, eu espero do fundo do meu coração que você está assistindo esse vídeo, você tenha conseguido comprar o seu Kindle, se você quer comprar o Kindle com essa promoção absurda, porque terminei a leitura de catabases da R.F. Kuang ontem à noite e hoje eu estou aqui para fazer algumas conclusões e comentários finais em relação a isso. Vocês estão vendo que meu Kobo tá super reflexivo? Não se desesperem, é porque eu botei uma película para testar e dá pra ver que eu odiei, porque eu odeio coisas reflexivas para ler. Bom, aqui nos meus dados mostra que eu demorei 12 horas e 20 minutos para finalizar efetivamente essa leitura, que ela realmente só finaliza ali na última página. E eu amei muito a experiência dessa leitura. Eu acho que ele é um livro tão sólido, tão coerente, e ele demonstra como que a mente da Kuang é uma coisa incrível, ela tem uma mente de titânio mesmo. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês que têm vontade de ler esse livro, mas estavam receosos porque falaram que esse livro era muito acadêmico, muito difícil, tinha que fazer muitas leituras, é que tipo assim, gente, não é difícil, vocês não precisam fazer super leituras antes de ler. Ela sim se utiliza de muitas citações, ela vai fazer referência a muita gente, inclusive eu surtei quando eu vi o Jorge Luiz Borges entre as citações dela, mas todas essas citações elas são muito bem colocadas e colocadas de uma maneira quase imperceptível, né? Esse livro ele faz referência a pessoas da física, a pessoas da lógica matemática, do qual eu não tenho nenhum conhecimento, e em nenhum momento eu senti que eu estava com dificuldade de entender a história, porque quem precisava entender aquelas informações eram os meus personagens, não eu. Então eles comentavam, explicavam minimamente aquilo para que eu que não conheço entenda com facilidade, sem gastar um segundo a mais na minha leitura para tentar compreender o que eles estão lendo. E ainda assim, de grátis, eu ganho um conhecimento extra, o que eu acho ótimo, é muito bom. Você tá ali só se divertindo e ainda conhecer alguma coisinha a mais e aumentar ali o seu repertório e sabe, acrescentar alguma coisa ao seu arcabouço literário. Eu achei muito divertido mesmo. Então é um livro que não é academicista no sentido da escrita da coisa, ele não é difícil de
de ler, você não vai ter dificuldade de compreender o que está acontecendo. Os acadêmicos de fato, os academicistas de fato, são os personagens que estão sofrendo com o contexto acadêmico, né? Então aqui a gente tem a sinopse que vocês já sabem, quem tá assistindo esse vídeo já sabe da sinopse. Vou buscar ele porque ela prefere 1000 vezes estar no inferno do que não ser aprovada na vida acadêmica, o que eu acho extremamente relatable. A gente sabe que isso é muito real. Então assim, esse boato de que tudo era muito academicista, que esse livro era muito difícil, ele surge literalmente quando os influenciadores gringos recebem a cópia antecipada desse livro e eles começam a criar listas de livros que você teria que ter lido antes para poder ler Catabases. Só que eu acho que não é necessário. Eu acho que é um extra, assim. Eu já li esses livros, eu sei exatamente do que ela tá falando. Pode ser uma camada a mais de diversão para você. Mas não há nada nessa literatura que impeça um leitor leigo, que nunca leu nada, que nunca teve contato com nada relacionado aos temas que estão ali, de ler aquele livro. Porque aquele livro não foi feito para academia. Ele foi feito para se divertir. Ele foi feito para você ler, para você curtir sim a fantasia, e isso não é um demérito da leitura. Dizer que esse livro foi feito para se divertir também não é desmerecer a leitura de forma alguma, tá, gente? Porque tem gente que acha que se divertir com a leitura é crime, não pode. Eu acho que a Kwon tem uma mente de titânio mesmo, ela é extremamente eficaz na narrativa dela. A narrativa dela é extremamente técnica, ela tem todos os elementos previsíveis de uma boa narrativa. E ela constrói isso como se fosse uma lógica matemática. É como se eu pudesse transformar uma história, né, todo o processo e toda a técnica de narração em uma lógica que não pode ser quebrada, e eu fizesse uma equação perfeita, que eu nem sei como é que faz uma equação, mas eu sei como funciona a narrativa. E aqui a gente tem todos os elementos que você espera de uma narrativa concisa e robusta. O que pode atrapalhar um pouquinho os plot twists, porque esse livro, ele é sensacional. Tem várias camadas de humor, de crítica, de referências, dos quais a maioria das pessoas vão se divertir horrores. Eu me diverti horrores. Eu dei muitas risadas, achei todas as críticas da Kwon muito contundentes. Eu realmente, assim, concordo com o ponto de vista que ela traz. Eu realmente compreendo o desespero da nossa protagonista por ser aceita na academia, por buscar aprovação através da academia, por ser massacrada através da academia, das diferenças que são colocadas na vida dela por ela ser uma mulher. Então, assim, eu concordo com todo o ponto de vista que a Kwon traz. Eu concordo com o humor muito específico da Kwon quando ela faz piadas que, tipo assim, você fala, é verdade, nunca pensei nisso, mas isso é engraçado. Eu adoro o jeitinho como ela escreve. Ela tem uma escrita que, ao mesmo tempo que tem uma personalidade, consegue ser completamente transparente e direto ao ponto. Então, tudo isso pra mim é perfeito. Mas, como a narrativa segue uma linearidade técnica também perfeita, acaba não nos surpreendendo muito, porque qualquer um que entende um pouquinho de narração já sabe o que vem a seguir. Então, tem vários plot twists, muito entre aspas, que não são plots, que são totalmente previsíveis. Você super sabe que já vai acontecer, você já super sabe, porque no capítulo anterior tem um gancho que já te entregou. Esse gancho muitas vezes não vai ser percebido para quem não estiver lendo de uma maneira super crítica, digamos assim, analisando a perfeição da narrativa. Então, se você não vai ler de uma maneira muito crítica, você pode ser sim surpreendido por essa leitura. Eu também não acho que o principal objetivo da Kwon aqui era inovar no sentido de plot twist, porque em si ela já inovou tematicamente, né? Porque é divertida essa premissa de uma aluna tão, assim, desesperada para ter sua tese aprovada que ela vai buscar o professor no inferno. Então, assim, já é engraçado, já é uma premissa engraçada. É muito incrível todas as citações e todos o trabalho que ela teve de juntar todo mundo que vive na academia, que falou sobre aquele tema que ela está escrevendo, o que é ironicamente acadêmico, mas não é executado de maneira acadêmica, ou seja, ela está sendo coerente porque ela está fazendo uma crítica à academia através de personagens que são acadêmicos e que estão sendo massacrados por esse contexto, mas ao mesmo tempo ela está trazendo um pouco dessa lógica, porque toda vez que a gente escreve um trabalho acadêmico, a gente tem que referenciar todo mundo, a gente não pode simplesmente falar, eu acho que as coisas são assim, né? Então ela traz essa brincadeira de trazer muitas referências, né?
tudo que ela vai falar, ela vai trazer referência. Ah, porque o inferno é assim, porque Dante falou, porque não sei quem mais falou, porque eu li no livro de tal, que não sei o quê. Aí ela vai referenciar os gregos, vai referenciar os filósofos clássicos, os filósofos modernos, os filósofos contemporâneos. Ela vai fazer uma bela mistura para poder falar do que ela tá vendo. Só que isso funciona na academia, e quando a gente tá falando de um artigo científico, a gente faz isso de uma maneira até cansativa, porque toda vez que a gente vai escrever um artigo científico ou qualquer trabalho acadêmico, a gente tem que, primeiro, considerar que quem tá lendo é leigo, não sabe. E segundo, mostrar que a gente sabe do que a gente tá falando e que a gente não tá falando aquilo pela gente. A gente tá falando porque outra pessoa disse, porque geralmente a gente não tem autoridade necessária para simplesmente falar, ah, eu acho que, ou é assim que as coisas são. Então as coisas são assim porque fulano falou, cicrano mostrou, tem um experimento que mostra. Aí você tem que fazer aquela pesquisa bibliográfica que qualquer trabalho acadêmico vai passar, não importa o que você faça. Então isso é muito coerente, eles são acadêmicos, os personagens são acadêmicos. Então eles levam essa lógica ao pé da letra, porque essa é a realidade acadêmica. Querendo ou não, se você sentar numa universidade qualquer para conversar, é mais ou menos assim que as conversas são, sabe? A gente nunca esquece de referenciar alguém, porque essas pessoas, né, esses escritores, esses pensadores, esses cientistas, esses filósofos, esses psicólogos, passam a ser parte da nossa realidade. Só que ela faz isso muito coerentemente, mas para leigos. Muito coerentemente. Então não existe nenhuma citação ali que vai te impedir ou te atrapalhar de ler, porque você nem percebe. Ela só fala, ah, fulano disse isso, explica o que fulano falou. E isso faz muito sentido no parágrafo da Kuang. Você não sente que é difícil de ler, você não sente que é complicado, você não sente que você precisa prestar mais atenção do que o normal para compreender aquele parágrafo. Aquilo é feito de uma forma leve, porque a intenção da Kuang não é ser arrastada, não é ser difícil, não é como algumas pessoas colocaram aí, esfregar na cara o quanto ela é cientista, o quanto que ela sabe das coisas, porque não é o caso. O que eu acho muito legal foi a pesquisa que ela realmente teve que fazer para juntar todas essas informações, inclusive em duas áreas diferentes, né? Porque na área da lógica eu não sei nada, mas ela tá lá referenciando várias coisas de física quântica, enfim, que eu realmente não entendo. Mas ela falou, tá falado, eu falei, então tá bom, é isso. E eu aceitei. E outra coisa que também é muito coerente é o fato de que nós que pertencemos à academia sempre tem que adequar o nosso falar teórico, o nosso falar acadêmico para a comunidade, né? Todos os cursos que a gente faz sempre tem um momento onde os nossos professores, o nosso estágio, ou o nosso, sei lá, orientador vai nos colocar numa situação em que a gente precisa aprender a traduzir o que a gente aprendeu para as pessoas que não estão dentro da academia, ou para cientistas de outras áreas que não são obrigados a entender o que a gente está falando, né? Então eu acho que a Kuang também faz isso perfeitamente. Eu não sei se é assim lá fora, eu sei que nas academias aqui do Brasil são assim. Em todo momento, alguém que estuda aqui no Brasil vai passar por essa árdua tarefa de voltar a falar a língua dos seres humanos comuns, normais, mortais, que não estão dentro da academia, e usar as palavras mais simples, mais acessíveis, que fazem mais sentido dentro do contexto de outras pessoas que não estão dentro da academia. Eu acho que a Kuang também faz isso perfeitamente. O livro tem uma migalha de romance, e é uma coisa que me preocupou, eu cheguei a falar isso no vlog enquanto eu tava lendo, e realmente ele não me atrapalhou, porque é realmente migalha de romance, graças a Deus, porque se tivesse qualquer romance, vocês sabem que eu ia travar, porque eu não tenho paciência. Mas eu gostei muito das coisas que aconteceram, embora essas coisas fossem todas muito previsíveis quando a gente fala de inovação na própria narrativa, né? Esse livro, ele não é um livro que vai, tipo, tirar você da sua zona de conforto ou durante a leitura te fazer pensar, caramba, nossa, isso é totalmente fora do esperado. Eu acho que tudo que acontece nessa narrativa é totalmente esperada, e ele faz, e o fato da Kuang ter escolhido isso pra narrativa dela, faz esse livro ser um dark academia cozy, sabe? É super divertido estar no inferno. Até porque no inferno tem livros. E muitos livros e muitos trabalhos acadêmicos. E um monte de acadêmico que tá preso lá há milhões de anos. E mesmo estando preso no inferno há milhões de anos, ainda fica se preocupando com o que está acontecendo na academia. O que eu achei muito genial. Acho que todas as críticas que ela tece com uma leveza muito grande, que inclusive é capaz de passar desapercebido por muitas pessoas. Eu acho que ela é sutil, a Kuang é genial, a narrativa da Kuang é perfeita.
Assim, já falei, se fosse uma lógica matemática, ia ser tipo 2 mais 2 é igual 4, porque é uma narrativa com todos os elementos mais perfeitos e, tipo assim, todo o desenvolvimento dos personagens, todo novo elemento que entra, ela tece o texto com uma perfeição que é, assim, indescritível. Ela é muito boa no que ela faz. Esse é o primeiro livro que eu leio da Kwang, né? Pode talvez não ser o favorito das pessoas que leem muito a Kwang, né? Eu inclusive comprei Babel. Comprei, não, ganhei Babel de aniversário, porque é uma leitura que eu quero muito fazer, até porque são linguistas que estão aqui. Eu peguei outros livros da Kwang para ler, porque de fato, só de ler esse texto, você percebe a mente de titânio que a Kwang tem. Bom, eu nem tenho muito spoiler pra falar pra vocês, né? Se você não quiser ouvir spoiler, inclusive pode pular essa parte, mas eu não tenho muito spoiler pra falar pra vocês. Até porque eu falei, pra mim tudo foi muito previsível, porque a intenção do texto com certeza não era ser o plot twist do momento, a reviravolta mais revolucionária do mundo. Era muito óbvio desde o início que o casal ia ficar junto, que ele ia morrer em determinado momento. Aí ele morre em determinado momento ali com ela podendo ter uma solução, né? Ela foi ao inferno para buscar o professor, ele vai junto. Aí o garoto morre. Aí ela consegue um desejo para conseguir. Aí ela pode escolher entre levar o professor de volta ou pegar o garoto que morreu. É óbvio que ela vai pegar o garoto que morreu. Então a gente já sabe disso. E tipo assim, isso não acontece rapidamente, né? Ele morre. E a gente já sabe que qualquer oportunidade que ela vai ter, ele vai voltar. Então, assim, quanto a plot twist, não tem. Mas eu gosto dessa diversão acadêmica e eu gosto do ponto que a Alice Lau, que é a personagem principal, nos traz várias reflexões acerca da própria vida, né? Inclusive, era muito evidente que ela ia para o inferno e ia ver que, na verdade, a vida acadêmica não valia tanto assim, porque viver era mais importante. Então, assim, todas essas reviravoltas, entre aspas, que eu nem sei se eu posso chamar de reviravolta, porque eu não acho que a Kwang fez isso para ser uma reviravolta. Eu acho que a Kwang fez isso porque era o mais lógico possível ser feito. O menino não ia ficar morto, sabe? A Alice Lau, depois de ter vivido tudo que ela viveu, não ia voltar pra academia achando que a academia era a coisa mais importante do mundo. Parte da narrativa ali, o outro personagem, ele deixa de estar ali porque ele morreu no inferno. E a Alice começa a resolver tudo sozinha, ela se vira mesmo, ela pensa, ela reflete, ela dá o jeito dela. Eu gosto muito disso, gosto muito de quando é revelado que o professor, né, que ela buscava tanta validação acadêmica, meio que ele sempre falava bem dela pelas costas dela, mas na frente dela ela falava bem de outras pessoas pra diminuir ela, tipo, o seu companheiro de equipe, o Packer, ele é muito melhor do que você. Você tem que trabalhar muito para ser ele é um gênio nato. Era natural do professor que o professor colocasse um aluno contra o outro para que eles não conseguissem se unir, né? Dividir a classe, não conseguissem se unir, mas também era uma forma dele manter ali eles, sabe, frustrados e sempre buscando alguma coisa, de alguma forma escravizados ali pelo professor, né? Usar eles meio de refém. Mas também acho muito interessante. Quando a moça do barco fala, tipo, olha, nenhum elogio que ele fez é verdadeiro porque ele não é o que você pensa. Ele não é esse cara super incrível, maravilhoso, a última Coca-Cola do deserto. Ele só é mais uma pessoa. E ele é uma pessoa que te fez sentir um lixo, e é por isso que você se sentindo um lixo, ele parece grande. Porque ele te faz se sentir inferior, mas você não foi escolhida porque você é a melhor. Você não foi escolhida porque você é competente. Você foi escolhida porque é o que tinha no caminho. E essa fala dói muito, porque querendo ou não, quando a gente acaba andando pelo caminho da Alice, a gente também quer que ela seja validada, porque de alguma forma nós também seremos validados pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, por todas as horas que a gente desperdiçou em um laboratório, todas as vezes que a gente deixou de sair com a família ou de fazer alguma coisa para poder estudar. A gente quer essa validação, mas ao mesmo tempo é importante entender que em alguns contextos essa validação sequer existe, porque muitas vezes as pessoas que dão validação também não são nada, que é o caso desse professor, né? Ele não é grandes coisas, ele não é nada demais. E a Alice acreditava que por ele ser alguma coisa, ela se tornaria especial se fosse validada por ele, né? Essa libertação que é muito interessante também, de você simplesmente tirar esse pedestal que não existe, né? Não existe. Você é válida sim pelo seu esforço, mas não é necessariamente alguém que coloca esse valor, muito menos um professor com uma carreira tão duvidosa
como esse daí. Eu assim, sensacional. De novo, 1000 vezes sensacional esse livro. Eu acho que vale muito a leitura. É um livro que não dá para ler rápido. E quando eu digo que não dá para ler rápido, é porque esse livro... Não quero dizer que esse livro é difícil, que é... Nossa, como é complicado entender o que a Kuang diz, porque ela é muito academicista. Não. Mas é porque ele também tem alguns momentos ali de contemplação que você quer estar contemplativo. Então não adianta você passar correndo pelas linhas para ler mais rápido, porque você quer... A Alice está no inferno e chega momentos que ela está contemplando a morte, contemplando o fim, contemplando a perda da memória, pensar em não existir mais, o que é não existir mais, qual é o propósito da vida, por que determinadas coisas parecem um propósito na sua vida quando na verdade elas não são. Então assim, você quer estar nesse pensamento, você não tem como ler rápido isso, porque você tem que, sabe, sentir. E eu acho que é por isso que esse livro acaba demorando um pouquinho mais para ser lido, porque ele merece ser apreciado. Significa que é difícil de ler? Pelo amor de Deus, gente, não tem nada de difícil nesse livro. Porque eu tenho certeza absoluta que a Kuang, como acadêmica, ela estudou as melhores formas de não ser difícil de ler e de ser super acessível. Porque eu acho que a Kuang é bastante acessível, pelo menos em Catabases, tá, gente? Eu não li outros livros da Kuang, Catabases é o meu primeiro livro, e se você tá com dúvida se você deve ou não ler esse livro, eu acho que deve sim. Eu acho que é maravilhoso participar dessa jornada, eu acho que é uma jornada muito válida, e é muito gostoso estar na cabecinha da Kuang, pensar, caraca, que mente de titânio essa querida tem, hein? E aí agora toda vez que passa um TikTok com o edit da Kuang, eu já tô lá, olha minha mãe! Eu vejo ela como figura materna, hein, galera? Enfim, meme, tá, gente? Pra quem não entendeu, isso é brincadeira. Brincadeira do TikTok, tá? Não é literal. Enfim, bom vocês sempre estarem ligados nesse negócio de ironia. Se vocês quiserem ajudar o canal, tem link aqui na descrição para vocês comprarem através dos meus links. Vocês podem comprar o livro da Kuang, podem aproveitar que a gente está na Kindle Week e comprar Kindles com super desconto, tá bom, gente? Vou deixar os links aí na descrição. Agradeço a todo mundo que sempre assiste meu vídeo até o final, que tá aqui sempre me apoiando. E até a próxima.